Olá, Boa boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Gente, até nem falei com vocês, eu coloquei aqui meu Instagram ao vivo também, compartilhando nossa tela, para quem ainda não entrou, já estarem conectados, que estamos online. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho de nossos conceitos de bruxismo. Isso, vamos fazer um bate-papo legal para aprender mais um pouquinho sobre bruxismo. Não sei se todos me conhecem, eu sou o Haldley, sou ortodontista, tenho especialização em mestrado em ortodontia, fiz meu doutorado em ciências, com área de concentração em medicina do sono, lá na Unifesp, e sou clínico e professor de ortodontia e odontologia do sono. Queria apresentar as duas ladies dessa noite, a professora Sibeli Dalfabro. A professora Sibeli Dalfabro, ela tem um currículo extenso, né? Mas eu vou dar uma abreviada. Ela é mestre em reabilitação oral, doutora em ciências, com área de concentração em medicina do sono também, pela Unifesp. Ela hoje é professora associada da Universidade de Montreal. Além de professora, ela também é pesquisadora lá na Universidade de Montreal. E nesses dias ela está aqui no Brasil e está dando essa deixa para a gente aqui hoje. A professora Thaís Crozara também é uma grande parceira. Ela é especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Falta esse no meu. Eu também sou. Hã? É. Assim também é, assim também é. Que coisa que vocês são, tá? Que eu esqueço. A Thaís, ela é mestre em ciências, com uma área de concentração em medicina do sono. Fez o doutorado dela em clínica odontológica, mas também com área de concentração em odontologia do sono. Hoje ela está no meio do pós-doutorado em biotecnologia. Sim. E sou especialista em dentística, gente. Que é a minha primeira paixão, odontologia estética. Também eu sou mestre em prótese, especialista em DTM e acupuntura. Meu Deus. E eu sou um cara que esquece muita coisa, tá bom? Não percebi isso. Estamos em casa, Raul. Tá tudo certo. Mas a intenção é justamente a gente ter um bate-papo inicial para a gente conversar sobre um distúrbio que é muito importante e se tornou muito frequente nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. E ele começou a tomar ambientes muito próprios, principalmente da comunicação informal, que é muito importante que os profissionais tenham um certo direcionamento técnico e científico para que ele não possa melhorar, né, as suas habilidades clínicas. E eu acho para que eu... Pode falar, Thaís. Não, pode falar. Queria inicialmente perguntar para a Sibeli. Hoje, Sibeli, você que vem mudando a terminologia, os conceitos, o que a gente considera bruxismo do sono hoje? Bruxismo, na realidade. Tá. A gente ainda considera o bruxismo, né, quando existe o contato dentário. Então, isso é o que está, assim, mais do que estabelecido, é quando existe o contato dentário, seja na forma de apertamento, seja na forma do ranger de dentes, que são as duas formas mais comuns, ou a menos comum, que a gente depois vai falar dela, que está associada a alguns quadros neurológicos, enfim, que é o bater dos dentes. Mas aí, recentemente, tem algumas sugestões de que alguns hábitos podem acontecer sem contato dentário, tá? Quando a gente olha isso, tem algumas críticas em cima disso, tá? Embora exista um consenso que está sendo refeito, inclusive teve uma reunião no IADR essa semana, no dia 14, eu não estava lá, mas eu fui convidada para essa reunião e a gente vai receber o documento online para dar sugestões, enfim, né, o que foi discutido lá. É exatamente uma continuação daquele consenso que começou em 2013, depois teve uma publicação em 2018 e agora é uma continuação disso, que é o tal do bracing and thrusting. O que é o bracing, né? Que é você contrair a musculatura da face, musculatura mastigatória, sem necessariamente que o dente tenha contato. Então, são pessoas que sabe, que fazem isso sem necessariamente que o dente tenha contato. O que tem sido falado, e o thrusting é aquela coisa, uma coisa de jogar a mandíbula assim para frente. É um hábito bonito, né? Diga-se de passar. Você joga assim, faz forma assim, um classe 3, assim, meio esquisito.
Mas o que tem se falado disso é que esses hábitos, eles são mais vistos, não são nem muito estudados ainda, na realidade, no bruxismo da vigília. Então, quando a gente fala desses hábitos, eles podem ser bruxismo da vigília ou bruxismo do sono. No bruxismo do sono é mais comum esses com contato dentário do que aqueles sem contato dentário. Só que também, se a gente pensar bem friamente, né, a gente consegue medir contato dentário durante o sono? Todas as técnicas que já tentaram, com sensores dentro da boca que mediam contato, tal, todo mundo fala, mas isso muda a propriocepção periodontal, então não vale, a gente não sabe bem se aquilo é verdade. Então, durante o dia, o paciente, conforme ele vai percebendo que ele tem o hábito, ele vai se conscientizando daquilo, ele vai contando para a gente o que ele está fazendo. Durante o sono, a gente não sabe se sempre tem contato dentário ou não. E um parênteses aqui muito legal, que eu vou falar para vocês, é um trabalho que a gente está fazendo lá no Canadá, com pacientes desdentados, tá? Eu estou olhando polissonografia de 60 desdentados. Eu não sei se eles estão usando prótese ou não, eu vou saber depois. Porque tem uma parte que está com prótese, tem uma parte que está sem prótese. E tem bruxismo em vários deles. Eu não sei se são só nos que tem prótese. Você entendeu? A gente vai ver depois. Ou seja, muito provavelmente a gente está vendo também bruxismo em pessoas que não têm dente, né? Ou pessoas que usam prótese. Ou seja, não necessariamente é um hábito que necessite do contato dentário para ele acontecer. Então, eu acho que, só para vocês verem como ainda é uma coisa... A gente só está falando da definição, a gente nem entrou nos pormenores, né, Thaís? E ainda assim tem muita coisa a ser discutida. Então, essa é uma das coisas, né, dele ser o apertamento, o ranger, o bater os dentes, e os contatos. Ixi. Alô, tem alguém aí? Eu acho que ele só... não estamos te vendo, só te concluir. Quero só uma pergunta. Eu achei que tinha caído minha conexão. Tá bom. Não, nós estamos te vendo, nós estamos te vendo. Tá bom. Então, assim, para a gente ver como, mesmo numa coisa assim tão ainda, né, superficial, se a gente fala mais da definição, ainda é uma coisa que gera muita discussão. Muito bom isso. Doido para ver os resultados. Quer acrescentar alguma coisa, Thaís, nessa parte? Então, assim, só chamando a atenção, né, que na polissonografia, assim, a gente vê o bruxismo pelo eletrodo colocado aqui no masseter, né? Então, por isso que a Sibeli falou, a gente vê no bruxismo, não dá para a gente ver contato dentário, né? A gente não vê isso no exame de polissonografia, a gente vê só aumento da contração da musculatura mastigatória. E o que a gente vê clinicamente seriam as facetas de desgaste, as lesões não cariosas, né? Mas que eu acho que é importante a gente colocar aqui nesse grupo, que provavelmente, né, o foco não é a odontologia do sono em si, mas as diferentes áreas de reabilitação e ortodontia, é que até pouco tempo a gente acreditava que o bruxismo ele tinha uma origem dentária, né? Nós, que já tem uma formação já de algum tempo, a gente controlava, manejava o bruxismo, a odontologia, né? Fazendo desgaste entre os dentes, ajuste oclusal, colocávamos aparelho ortodôntico para fazer alinhamento, nivelamento dos dentes. Isso não é que não deve ser feito, né? Se o paciente tem um desequilíbrio oclusal, faça o ajuste oclusal. Se o paciente tem uma necessidade de alinhamento e nivelamento dos dentes, faça a ortodontia. O que a gente sabe hoje é que o bruxismo ele não tem origem no contato interdentário, ele tem uma origem do sistema nervoso central. Então, não é que eu não posso fazer o ajuste oclusal, se ele tem necessidade, faça. Se ele tem necessidade de alinhamento e nivelamento, faça. O que a gente não pode prometer para o paciente é que eu vou fazer o ajuste oclusal e ele vai parar de ter o bruxismo. Que eu vou fazer o alinhamento e nivelamento dos dentes e ele parar de fazer o bruxismo. Por isso que na apresentação eu falei assim, não, eu preciso falar que hoje eu não faço clinicamente mais dentística, né? Não faço mais. Hoje o meu consultório e a parte de abordagem curso é DTM, dor orofacial e sono.
Aliás, uma coisa só para acrescentar nisso, Thaís, que é super importante, já que você falou, né, do clínico, do pessoal que pode estar assistindo, eu acho que é um dado muito importante, é que muitas vezes esse paciente de dor, ele chega no consultório do clínico, e o clínico fala assim, você está apertando os dentes, você está arranjando... Então, assim, é muito comum aparecer para a gente no consultório pacientes com histórico de dor, muitas vezes com outros tratamentos não bem sucedidos, né? E o paciente assim, chegou no consultório, está com dor, é porque você tem bruxismo, né? Então, isso também é um outro paradoxo que a gente precisa quebrar, né? Porque não é todo paciente que tem dor, que tem bruxismo, não é todo paciente com bruxismo que tem dor. Então, uma coisa não é sinônimo da outra, né? O paciente, a gente que trabalha na área de DTM, do orofacial, é um universo tão grande que se a coisa fosse tão causa-consequência tão fácil, assim, a gente precisaria ter uma especialidade da área. Não, né? eu acho muito bom, assim, o Januzzi fala assim, que a gente não nasce com deficiência de acrílico, né? Então, não é porque você tem bruxismo, você placa em todo mundo, não é isso, né? Não é isso que a gente trata de bruxismo, né? Não é? Senão a gente colocaria placa e não. Pronto. Eu já ouvi de colegas assim, mas por que você foi fazer DTM? DTM, a paciente tem dor, põe placa. Nossa, é chocante, né? A gente escutar isso. E o mais chocante ainda é o paciente chegar com dor e assim, a pessoa não faz nem anamnese, assim, não, é placa, já põe placa, porque você tem bruxismo, põe placa, né? Não, e o pior é assim, que tipo de placa? Né? Qual é essa placa? Que tipo de placa? Qual outra comorbidade esse paciente tem? Que essa placa pode ajudar, mas também pode prejudicar outras coisas, além dos dentes, né? Outras condições clínicas que podem ser pioradas se a gente não cuidar, né? Sim, e se eu olhar para o lado da reabilitação, se eu olhar para o lado da reabilitação, eu vou colocar uma placa no paciente que, às vezes, com bruxismo, ele tem lesões não cariosas, peraí, gente, só tirar um negócio da minha tela. Tem lesões não cariosas e não tem sensibilidade. Aí eu coloco uma placa. Esse paciente tem doença do refluxo. Essa saliva acidificada ali dentro da placa, ele pode começar a ter hipersensibilidade. Então, é isso. E a Sibeli fala agora para nós da sobreposição com a apneia. Sim, fala aí que você... Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta para você, que eu quero que você fale. A Sibeli estava falando ali do comportamento que ela está avaliando em pacientes dentos, né? Que ela não sabe se tem prótese ou não, justamente para ver que a interfluidação ou contato dentário pode, né, não ter nada a ver com todo o processo, a gente sabe. Saiu? Acho que caiu. Então, Sibeli, pode pensando assim no processo de prevalência, né? Você estava falando de pacientes sedentos, como é que é a evolução do quadro do bruxismo, se a gente levar em consideração a prevalência das faixas etárias, assim, ao longo da vida? É um estudo que é sazonal, a gente pode, inclusive, começar a fazer isso. O que acontece? Fisiopatologicamente, a evolução, o desenvolvimento do bruxismo nas faixas. Então, quando a gente vê os estudos de prevalência nos adultos, né, a frequência de adultos que têm apneia do sono é em torno de 12%, os estudos falam. Então, tem estudos que falam de 8% a 16% é o máximo que se encontrou aí em termos de prevalências populacionais de bruxismo do sono. Os idosos parecia que tinham menos, né? Então, assim, todos os estudos que avaliam com questionário falam que os idosos reclamam menos de bruxismo ao longo da vida. Então, eles vão envelhecendo e vão reclamando menos de bruxismo. Então, em teoria, esses idosos teriam menos bruxismo, tá? E as crianças têm mais do que os adultos. Mas aí, primeiro vou só explicar essa coisa do adulto para o idoso. Quando a gente fez um estudo populacional aqui na cidade de São Paulo, que a frequência de bruxismo, vendo tanto o questionário quanto a polissonografia, era em torno de 7%, mas quando a gente vê o questionário, a gente vai ver que o diagnóstico do bruxismo não precisa necessariamente da polissonografia, era em torno de 7%. Então, a gente pode dizer, dependendo da forma de fazer o diagnóstico, variava de 7% a 12%. Tá? Só que a gente pegou esse mesmo grupo
E nós pegamos mais 2 grupos, que foi um grupo avaliado em Montreal e um grupo avaliado no Japão, em Osaka, e a gente avaliou o envelhecimento relacionado à polissonografia com bruxismo, tá? E o que a gente observou, na verdade, a gente olhou o questionário e olhou a polissonografia, as 2 coisas foram avaliadas concomitantemente. E o que a gente observou é que os pacientes, eles não diminuem o bruxismo quando eles vão envelhecendo, que a gente achava que eles diminuíam. Na realidade, eles diminuem as queixas, eles diminuem o quanto eles relatam ter o bruxismo, mas não necessariamente o quanto eles efetivamente têm, né? E isso foi igual para essas populações, e principalmente para essa população geral que a gente avaliou aqui em São Paulo. E qual foi a nossa interpretação? Que com o envelhecimento, a gente tem outras questões, outras doenças que passam a ser mais preocupantes, que passam a ter, os pacientes passam a ter mais queixas. Então, digamos, né, eu vou eleger aqui a apneia do sono para falar, porque a gente vai acabar falando dela, né? Então, a apneia obstrutiva do sono foi me perdi aqui no que eu estava falando. Gente, eu cheguei hoje de viagem, tá? Estou com jet lag. Cheguei hoje de manhã do Canadá, direto para o consultório, e agora fazendo live. Então, assim. Falando que os idosos, eles percebem, reclamam menos do bruxismo, então. Tem complicações sistêmicas. Então, assim, uma das coisas que a gente encontrou nessa população, já que a gente estava. Obrigada, Raul, de me lembrar, que a gente estava avaliando toda a parte de sono deles, é que os homens que tinham apneia do sono, que tinham acima de 50 anos, eles tinham muito mais queixas de ronco e de apneia do sono. E as mulheres de meia idade eram aquelas mulheres que tinham bruxismo junto com insônia, tá? Então, são pessoas que elas têm outras razões para se queixar, e o bruxismo ele passa a ter uma importância muito maior quando o paciente é mais jovem. Por isso que eles têm autoqueixas muito mais frequentes no paciente jovem do que no paciente mais velho. Muito obrigado. Muito bom. Tá. Thaís, se a gente fosse assim, falar para um clínico, né, que vai fazer uma avaliação inicial, avaliação clínica de um paciente que tem queixa de bruxismo, quais seriam as características clínicas intraorais, extraorais, que o clínico deveria prestar atenção para ele ver se tem aquela característica naquele indivíduo que já veio com a queixa de bruxismo? Que características clínicas intra- e extraorais a gente tem que estar atento? Estamos te ouvindo. Não. Eu vou adiantando enquanto ela vai tentando se encontrar. Acho que são várias, né? Mas eu acho que uma coisa super, hiper importante, da mesma forma que a gente falou que não necessariamente aquele paciente que tem a dor, né, que tem algum quadro de disfunção temporomandibular, tem bruxismo e precisa usar placa correndo, da mesma forma, a gente não pode olhar para a boca de um paciente e dizer que ele tem bruxismo, tá? Isso é uma coisa muito frequente dentro da odontologia, que às vezes o paciente vem para a gente dizendo assim: ah, doutora, o outro dentista falou que eu tenho bruxismo porque o meu dente aqui está desgastado, né? O que a gente tem que lembrar é que se a gente cuidar bem dos nossos dentes, né, o primeiro molar, esse siso central, nasce quando a gente tem 6 anos, e se a gente chegar aos 96, a gente vai ter os mesmos dentes até por 90 anos, né? Então, esses dentes, eles podem ter sofrido um desgaste, ter um processo, digamos, uma cicatriz ali no dente, né? Que é esse desgaste. Então, a gente não pode afirmar que o paciente está tendo bruxismo no momento ou na atualidade em função de uma coisa que a gente está vendo que pode ser um desgaste do passado, né? Hoje existem algumas técnicas, né? Tem algumas propostas de avaliação de desgaste que podem ser usadas na clínica e que ajudam a gente a mensurar se é um desgaste leve, moderado, acentuado, se é um desgaste mecânico ou se é um desgaste químico, tá? Tem uma técnica que é chamada TWESS, TWESS, que é do grupo lá da ACTA, em Amsterdã, que eles sugerem essa classificação,
né, que eu acho que facilita muito, né, é um desgaste mecânico, é um desgaste químico, e se as superfícies são brilhantes, se as superfícies se tocam, enfim, tem algumas características que a gente pode eleger para dar esse diagnóstico. Então, essa acho que é uma primeira coisa que é importante o clínico saber, que não é só bater o olho e dizer para o paciente você tem bruxismo. Muito bom. A Thaís conseguiu entrar de novo? Eu acho que ela está tentando. Tá. E outra coisa, Sibeli, que eu tenho muita dúvida, né, quando eu leio os artigos, que fala sobre diagnóstico possível, provável e definitivo do bruxismo do sono. Como é que a gente traz isso para a clínica? Então, essa é uma coisa interessante, porque eu acho que o bruxismo, apesar de que no consenso, eu espero que isso mude agora, eles colocam assim, existe o possível, que é aquele bruxismo que você avalia, porque isso são formas de diagnóstico, tá? Você avalia com questionário. Então, é uma forma, questionário ou autoqueixas. Eu acho que a gente está te ouvindo, Thaís. Não. Então, são as formas mais subjetivas, né, de autoqueixas do paciente ou de alguém que dorme com esse paciente, ou de alguém que ouve, né? O provável seria aquele onde a gente vê o desgaste dentário ou vê uma consequência do bruxismo. Então, principalmente na forma de desgaste mesmo, ou de alterações intraorais, né? Linha alba, enfim, algumas outras coisas. E o terceiro, que eles chamam de definitivo, é o que a gente utiliza algum marcador que a gente vai coletar esse dado durante o momento que ele está acontecendo. Então, o bruxismo durante o sono, a gente vai coletar ou com polissonografia ou com algum sensor que vai medir os eventos durante a noite, tá? Só que o que eu não concordo muito é que eles colocam lá, por exemplo, o possível é questionário. O provável é a avaliação física com ou sem as autoqueixas. Para mim, teria que ser com, então você tem a autoqueixa, e mais o questionário. Ela te adiciona no que você já tem. E a terceira, que seria o definitivo, seria também para confirmar o que a gente está vendo no questionário ou o que a gente está vendo em termos de dano intraoral, né? Eu acho que, então, isso para a clínica, o que eu acho que seria interessante a gente dizer para os colegas é que as sugestões, em geral, tanto nesse consenso, quando a gente vai olhar, como na ICSD, que é a Classificação Internacional de Distúrbios do Sono, que também sugere lá diagnóstico, o diagnóstico do bruxismo ele é sugerido como um diagnóstico clínico, ele não é um diagnóstico polissonográfico ou um diagnóstico que necessite desses dispositivos, tá? Então, só para vocês terem ideia, existem dispositivos que tem um que chama GrindCare, foi desenvolvido na Dinamarca, hoje ele pertence a uma empresa do Japão, que a gente coloca aqui do lado, a gente está usando para uma pesquisa agora lá na USP de Bauru. Então, a gente coloca aqui, cola na face do paciente, ele é ligado num aplicativo no celular e ele vai medir quantos eventos lá o paciente teve durante a noite. Ele não tem polissonografia, ele não vai medir se o paciente está dormindo, ele não mede outras coisas, ele é só um sensor para uma seta. Tem agora alguns que estão saindo no mercado que tem esse mesmo sensor intraoral, tá? E então ele tanto mede se o paciente está fazendo, como tem um que ele serve só para tratamento. Então, conforme o paciente encosta naquela placa, ele vai vibrar até que o paciente desencoste, tá? Então, esse não é para diagnóstico, ele já seria mais para... Seria um tipo de um biofeedback, né? Mas o que eu quero dizer com essa história toda? A gente precisa de polissonografia para dizer se o paciente tem bruxismo? Não. Na realidade, a gente não tem essa necessidade de ter a polissonografia para afirmar que o paciente tem o bruxismo, tá? Então, esse é um dado importante da gente colocar, porque o que eu vejo, né, quando eu dou os cursos, tal, eu vejo muitos colegas dizendo assim, agora eu estou pedindo polissonografia para bruxismo na minha cidade, mas por que eles nunca colocam no laudo, tal? Esse é um parênteses importante para quem pede polissonografia, né, como dentista, e que quer ver bruxismo. O bruxismo, gente, ele não faz parte de uma polissonografia, a leitura do bruxismo não faz parte de uma polissonografia normal, a convencional, tá? Existem manuais de
de leitura, de estagiamento, de como é montada uma polissonografia. Esses manuais, eles são normalmente expedidos pela Academia Americana de Medicina do Sono, pela Academia de Técnicos, enfim, tem vários manuais. E os laboratórios, eles têm que seguir mais ou menos esses manuais, porque são manuais que têm uma padronização, uma estandardização para que eles recebam dos convênios. Então, tem lá um número de fios, um número de sensores, um número de eletrodos. Para eles colocarem alguma coisa a mais, tem que vir solicitado no pedido. A maioria dos laboratórios não se nega a fazer isso, mas tem alguns que não têm a opção de colocar um sensor a mais, tá? Então, isso é importante a gente entender, porque eu tive participei de um congresso que teve agora em janeiro na Espanha, e foi uma das coisas que um dos colegas lá me perguntou, lá em Madrid. Falou assim, mas acho que é má vontade, eles mandam os laudos, eu peço um negócio com bruxismo e vem sem, né? Primeiro, acho que se foi pedido com bruxismo, se eles não conseguem dar um diagnóstico em relação a isso, tem que vir uma explicação, né? Mas, caso contrário, não é uma coisa de padrão dos laboratórios. Então, não vai vir se a gente não deixar bem explícito que a gente precisa dessa avaliação, tá? Mas, mais uma vez, tem alguém fazendo pergunta que eu já vou olhar. Paciente desdentado com apneia que usa prótese total deve dormir com ou sem a prótese? Dormir sem a prótese pode aumentar os episódios de apneia? Maria Silvia, vou te explicar já isso. É uma pergunta bem legal, porque, assim, isso... Inclusive, o trabalho que eu estou fazendo lá de bruxismo é uma derivação desse trabalho que eu vou te responder aí, que foi um trabalho que começou lá em Montreal e que, na realidade, são 3 universidades que estão participando, uma universidade de Montreal, que é lá onde eu estou, a UDM, que é a Universidade de Montreal, uma universidade na cidade de Quebec, que é a de Laval, e uma em Vancouver, que é a British Columbia. E eles fizeram exatamente isso, selecionaram pacientes que usavam prótese total, e colocavam os pacientes para dormir com a prótese e sem a prótese, tá? Então, teve trabalhos que diziam, ok, dorme com a prótese, outro, ok, dorme sem a prótese. Até que esse trabalho foi um trabalho mais randomizado, cruzado, mais bem desenhado, tal, não era só pré e pós, enfim, foi um trabalho que conseguiu responder melhor essa pergunta, né? E o que eles observaram é que, na maioria dos casos, tanto faz, tá? Então, depende do que o paciente relata. Por quê? A gente pensava assim, se o paciente dorme sem a prótese, em teoria, né, a prótese vai ajudar a manter aquela dimensão vertical ali, e a mandíbula vai retroposicionar menos, mas ninguém dorme ocluindo a prótese total. Todo mundo dorme com a mandíbula relaxada. Então, as próteses, elas ficam meio soltas na boca mesmo, né? Então, pelo jeito, elas não ajudam a manter, a estabilizar essa mandíbula, a estabilizar, em teoria, a via aérea. Então, não teve muita diferença. O que eu sei é que agora eles estão reavaliando as imagens de tomografia desses pacientes para ver se tem algum fator, que parece que tem, tá? É já uma pré-análise lá, alguns fatores craniofaciais nos pacientes que pioram da apneia sem usar prótese, sem a prótese em posição, tá? Então, na média, parece que não fez muita diferença com ou sem a prótese, mas parece que tem um subgrupo que deve dormir sem a prótese, tá bom? Muito interessante isso. Isso era um questionamento que a gente sempre teve, né? Usaram ou não a prótese. Era muito difícil a gente tomar essa decisão na clínica. Na realidade, assim, quando eu fiz, né, no meu mestrado em prótese, a gente sempre falou para o paciente dormir sem, né? Porque existia aquela coisa, você fica o dia inteiro com aquela prótese ali em contato com a mucosa, então você deixa a mucosa, né, respirar um pouco, né? Que é a mesma coisa que falam da gente, né, que usa esmalte o tempo inteiro, tem que deixar... Mas desde quando a unha respira, né? Não sei se a unha precisa respirar, mas enfim. Mas a história da prótese continua essa dúvida, né? Então, essa pergunta que a Maria Silva fez foi muito legal, porque é isso mesmo, tem essa dúvida, né? Então, na média, parece que tanto faz, mas eu acho que, mais uma vez, né, acho que a gente não falou nesse ponto aqui, né, mas a história da fenotipagem, né, da gente estudar grupos de pacientes, características de pacientes que respondem melhor a um tratamento do que a outro, uma intervenção, que isso não é um tratamento, mas é uma intervenção, né? Como orientar nossos pacientes a usar sempre prótese ou não usar prótese? Voltou seu som aí, Thaís? Vocês me escutam agora? Vocês me escutam? Sim. Desculpa, gente. Agora você pode perguntar para ela, Raul. Então, chuvona. Mas deixa eu só colocar uma coisa.
até pouco tempo a gente tem tido uns pacientes com prótese, às vezes até por isso que a Silvinha colocou aí, e aí eu fui checar, sabe? Porque na minha época que eu fazia reabilitação, também a orientação era dormir sem as próteses. E aí, conversando com os colegas, hoje a orientação é mais dormir com a prótese, pensando independente de distúrbios do sono, tá? A recomendação da reabilitação hoje, pelo menos dentro dos meus amigos aí que fazem, é que a recomendação atual é colocar a prótese. Mas aí a gente tem que pensar... qual que é a explicação? Sim, estabilidade muscular, estabilidade articular, isso. Mas, assim, a gente, na nossa época, era realmente igual você falou, né? Pelo menos o que a gente, no meu entendimento também. Mas aí, se a gente traz aqui para distúrbio do sono, para apneia, então, aí, se o paciente está sem a prótese, ele vai usar o CPAP, será que vai ter... Como que vai ser esse labial, né? Lá de palato? E a gente tem tido, assim, os casos, porque quando eu fui pesquisar essa parte de desdentados, nosso país é um país de desdentados, né? O Brasil é de desdentados. Eu estou fazendo essa pesquisa lá no Canadá e ia até te perguntar como que é isso lá no Canadá. Se tem muitos desdentados, né? Porque o Brasil, ele ainda é um país de desdentados. Numéricos. Não é? Desdentada. Não é? Aí aqui no Brasil ainda é muito, tem muitos desdentados, agora eu não vou lembrar a prevalência, eu já até pesquisei isso, mas aí se a gente pensa, vou tratar a apneia desse paciente, paciente desdentado, aí a gente faz os aparelhos que a gente faz, é feito sobre a prótese. Até o Raul viu um desafio nosso lá, né? É feito sobre a prótese. Mas aí essa prótese, por mais que ela tenha retenção, às vezes à medida que a gente avança, não dá para avançar muito. Não dá para avançar muito. E a gente estava colocando você tem um apoio na maxila, né? Na hora que você avança muito, aquele paciente que está super adaptado com a prótese total dele, eu tive vários casos assim. Eles começam a reclamar de dor aqui, né? Porque o apoio da prótese, né? No rebordo antero superior. Então, é um desafio importante. O aparelho intraoral de avanço mandibular, a placa superior da maxila, ela tem que reter ela mesma, né? A placa superior tem que ser retida por ela mesma e ela tem que ter uma estabilidade vertical para reter verticalmente a mandíbula, né? A placa inferior. E quando a gente usa essa prótese total, ela não dá conta. Gente, eu peço desculpas para vocês, aqui está chovendo demais, está muito instável, então assim, tá cortando assim o áudio de vocês para mim aqui, viu? Então, se tiver uma falha aqui na comunicação, é isso. Não, fica tranquilo. O seu está tranquilo para a gente, tá? Tá tudo de bom. Deixa eu te fazer uma pergunta então, Thaís. A gente estava falando de diagnóstico, queria fazer só a última pergunta. Quais os fatores causais sistêmicos que podem estar associados ao bruxismo? O clínico não pode esquecer de fazer na sua avaliação clínica inicial. Então, hoje, como a gente estava falando um pouquinho, né, mais cedo, até pouco tempo a gente achava que eram esses fatores periféricos, mas hoje a literatura tem trazido alguns marcadores que nós precisamos descartar, né? Não existe, assim, a gente não pode afirmar que existe uma relação de causa e efeito, mas existem hipóteses, né, e essas hipóteses seriam para a apneia obstrutiva do sono. Aquela hora eu perguntei, acabou que eu caí, não sei se a Cis já falou, mas seria aí um mecanismo de proteção, né? Quando a gente dorme, relaxa a musculatura do corpo inteiro, inclusive aqui, cabeça e pescoço. O paciente tem apneia, a hora que ele relaxa, o queixo vai lá para trás, a base da língua também, tem um colabamento da via aérea. Se eu entendo que o bruxismo é modulado pelo sistema nervoso central, quando cai o nível de oxigênio, ele manda uma informação, olha, precisa abrir essa via aérea. Então, teria essa contração da musculatura mastigatória que leva ao contato interdentário. Então, hoje, um paciente que vai no consultório com queixa de bruxismo, a gente precisa descartar a presença da apneia obstrutiva do sono. Porque, além do bruxismo estar sendo um mecanismo de proteção, e os trabalhos que trazem essa hipótese vêm colocando a sobreposição de pacientes com bruxismo e com apneia, a gente trata a apneia, diminui o número de contrações da musculatura mastigatória, eles têm trazido que seria, então, esse mecanismo de proteção. Aí eu preciso pensar uma outra coisa.
que é a placa estabilizadora que eu coloco nesse paciente com apneia e bruxismo, né? Que essa placa, ela aumenta a dimensão vertical do meu paciente. A gente já sabe, a gente que maneja os distúrbios respiratórios do sono, tem vários artigos com elementos finitos mostrando que, à medida que eu aumento a dimensão vertical, eu recuo a mandíbula. Então, se eu tenho uma placa, por exemplo, para um paciente que tem um bruxismo e associado a uma DTM articular de 3 milímetros, eu vou recuar essa mandíbula. Então, eu vou impactar a via aérea dele. E isso pode piorar a apneia, né? Mas a pergunta tem que ser não só essa, placa, ou coloca uma placa estabilizadora, piora, não tem que nem ser só isso. É que se o paciente tem apneia, ele precisa ser tratado da apneia. Seja com aparelho de avanço mandibular, quando possível, seja com CPAP, quando ele aceitar, ele precisa ser tratado. Porque senão, é um possível fator etiológico das condições clínicas que você, clínico, está manejando. Perda de estrutura dentária, retração gengival, perda de implante, fratura de coroas e dentes. É isso que quem maneja o bruxismo clinicamente, vamos falar, aborda, né? Então, tentar minimizar, controlar essas consequências, né? Então, hoje, a apneia do sono, o refluxo gastroesofágico também é uma hipótese. E essa hipótese de que a saliva acidificada pela doença do refluxo seria também modulada pelo sistema nervoso central, levaria o toque interdentário, porque esse toque interdentário estimularia os mecanorreceptores para estimular, secretar mais saliva e neutralizar esse pH. E aí a gente tem que lembrar, pensar, né? Um paciente com bruxismo, refluxo, poder de degradação da estrutura dentária é maior, super acelerado, né? Da corrosão dentária mesmo. E aí, muitas vezes, o paciente que tem hoje perda de estrutura dentária, retração gengival e não tem sensibilidade, quando eu coloco uma placa estabilizadora ou quando eu coloco o aparelho intraoral, essa saliva acidificada, né? Mais ácida, vai empoçar ali dentro da placa e pode passar, esse paciente pode começar a ter uma sensibilidade que antes ele não tinha. Então, hoje, se você observa uma degradação muito acelerada, uma perda de estrutura dentária muito acelerada, investigue refluxo, pergunte, olha, tem queimação, tem pigarro quando acorda, tem acidez. E se tiver, a gente recomenda de manhã, antes de escovar os dentes, fazer um enxaguar a boca, antes de escovar, porque senão eu vou escovar sobre um líquido ácido sobre as estruturas dentárias. Então, claro, eu vou indicar que procura um gastro, mas até ele procurar esse gastro, a gente já pode ajudá-lo a minimizar aí as consequências desse refluxo associado, né? Olha, condição clínica, alterações neurológicas, muito associada também ao aumento da atividade nos músculos mastigatórios durante a noite. E outra coisa que é importante, gente, todo mundo movimenta essa musculatura. A atividade muscular mastigatória, ela é fisiológica quando a gente dorme. O paciente saudável, até um artigo do Gil, né, fala que o paciente saudável que não tem bruxismo, essa atividade é uma atividade por hora de sono. O paciente não tem bruxismo. O paciente que tem bruxismo, os índices aumentam para 7 vezes mais. Ele tem um índice de 7 atividades musculares mastigatórias ritmos por hora de sono. Agora, o que faz meu paciente sair de uma normalidade, ir para uma condição patológica, que vai levar degradação de estruturas dentárias, sobrecarga muscular, sobrecarga articular, é isso que o Raul perguntou, né? Quais são os possíveis fatores que podem estar exacerbando essa condição que é fisiológica? Então, eu falei para vocês da apneia, do refluxo, algumas medicações. Se a gente fala que tudo que estimula, que o bruxismo é modulado pelo sistema nervoso, gente, então tudo que estimula o sistema nervoso central tem potencial para estimular meu paciente, tem potencial para estimular o bruxismo. Então, também, ainda não está estabelecido na literatura, viu? Mas os inibidores de recaptação de serotonina é uma classe de medicamentos que tem sido levantada como um possível fator associado ao aumento dessa atividade muscular. E aí, é importante, assim, que quando eu falo em qualquer substância, drogas lícitas e ilícitas, álcool, tabaco, drogas recreativas, todas drogas como os inibidores da captação de serotonina, se eu falo que eles podem estar exacerbando o bruxismo, desencadeando, é importante a gente entender que tem que ter uma relação de temporalidade.
né? Eu não tinha bruxismo, comecei a tomar essa medicação, desenvolvi bruxismo. Ou então eu tinha um bruxismo leve, comecei a fazer essa medicação dessas substâncias, exacerbou muito. Então, precisa existir uma relação de temporalidade. E quando a gente fala dessas medicações, eu sempre gosto de ressaltar também que eu, minha opinião, e depois a Sibeli e o Raul podem, se puderem contribuir, né, passar a opinião deles é bem interessante, eu não gosto de mexer na medicação que o paciente está tomando. Eu vou reencaminhar para o médico que prescreveu, falar assim, olha, esse paciente relata que teve um aumento dessa atividade muscular depois que começou a tomar essa medicação. Seria possível a troca? Porque pacientes que fazem uso de medicações para controle de ansiedade, depressão, gente, às vezes o ajuste dessa dose é difícil. Então, mexer pode, a gente pode estar tentando ajudar o paciente de um lado e atrapalhar o outro lado, né? Então, é importante falar disso também. O que mais, Cí? Me ajuda a lembrar. Eu acho que essa coisa da medicação, você tocou num ponto que é delicado, né? Porque muitas vezes a gente encaminha esse paciente, e é o que você falou, às vezes é difícil, às vezes o médico chegou naquela dose, naquele medicamento, depois de porque é muito erro-acerto, né? Porque às vezes não existe o melhor antidepressivo, existe o melhor para cada caso, para cada situação, para cada, né? Então, tem pacientes que respondem muito bem a X, outros muito bem a Y. E aí, assim, eu queria dizer também, você falou dos antidepressivos, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os recaptadores de norepinefrina e os duais também têm mostrado, né, uma piora no bruxismo. E aí eu queria chamar atenção para uma classe de medicamentos, que é um antidepressivo inibidor de recaptação de norepinefrina, como a atomoxetina ou a reboxetina, que tem estudos mostrando que eles podem reduzir a apneia de sono, né? Então, são remédios que estão sendo estudados. Começou os estudos, inclusive a Melânia Marcos, nossa colega brasileira aí de BH, estava envolvida nos primeiros estudos, que é lá do grupo de Harvard, né? Que eles mostraram, eles fizeram a associação dessa droga, que é um inibidor seletivo de recaptação de norepinefrina, que é a atomoxetina, com um antimuscarínico, que é a oxibutinina. E eles mostraram que reduz o índice de apneia e hipopneia. Aí teve outros estudos que mostraram que o importante é o inibidor seletivo de recaptação de norepinefrina e não o antimuscarínico. Então, teve um que, inclusive, eles combinaram com trazodona, e lemborexan, acho que só com trazodona deu um efeito positivo, e mostraram, inclusive, um resultado de um estudo publicado esse ano na Sleep, que mostrou que, inclusive, reduz a hipóxia, né? Que melhora os surtos de hipóxia com essa droga. Só que essa droga, ela aumenta o bruxismo, né? Então, a gente vê aí que, né, como é importante a gente conseguir ter um equilíbrio entre as coisas. Fenótipo, né? Sim, fenótipo. Não adianta, é fenótipo. Porque se eu falo assim, e tem também a ansiedade, né? A ansiedade está muito relacionada ao bruxismo de vigília. E se eu estou falando que eu estou pensando na medicação para controle de ansiedade, se eu falo que a ansiedade causa bruxismo, se eu passo uma medicação para controlar a ansiedade, não faz sentido, né? Aumentar o bruxismo. Mas será que o bruxismo dela está associado aqui? Né? Então, a hora que eu falo bruxismo, apneia, refluxo, ansiedade, medicamento, o paciente pode ter sobreposição, né? Que ele tem refluxo, ele pode apneia. Exatamente, é que essas drogas, que nem a atomoxetina, a reboxetina, elas aumentam o tônus muscular. Mas elas não são seletivas, ela não vai escolher que vai aumentar o tônus muscular só da faringe, ela aumenta o tônus muscular. Então, ela deixa a musculatura mais com vontade de apertar, na realidade. Eu tinha visto aqui uma pergunta, acho que falando se o aparelho de avanço, então, para tratar a apneia, trataria também, não sei, quem tem bruxismo na placa de avanço para tratamento de apneia e ronco já o protege do bruxismo. Se o bruxismo dela tiver associado à apneia, né? E se o bruxismo for um mecanismo de proteção para a apneia, e assim, é muito importante a gente falar, gente, que a literatura ainda não está estabelecida, mas se você maneja bruxismo, a gente sugere que você investigue essas outras causas também. Esses fatores etiológicos, porque isso pode estar desencadeando o que você está manejando, né? O que você está tentando manejar. Né? Essa coisa do bruxismo como mecanismo de proteção é uma coisa muito questionável ainda, tá? Eu acho que tem algumas coisas que ficam um pouco
populares, eu diria assim, e aí todo mundo começa a falar no Instagram do mesmo assunto, como se fosse assim, a nova moda do momento, vamos vender que o bruxismo é o mocinho, não é o bandido, e que ele é como as coisas não são tão preto no branco assim, gente, tem muitas nuances de cinza, 50 tons de cinza aí no meio. Então, eu dei uma aula sobre isso lá agora nesse congresso da Espanha, foi uma aula de 1h30 só sobre isso, e não deu para falar tudo que eu tinha vontade de falar, tá? Porque tem muita coisa. Mas o que eu queria falar para vocês, assim, essa história do mecanismo de proteção não é uma coisa nova, tá? Quando eu fiz o meu mestrado em Bauru, isso foi em 92, eu entrei no mestrado, eu estudei um artigo que foi publicado em 91, por uma equipe da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. O nome dos autores é Hollowell e Surratt. Tá? Porque eu estava estudando memória com o cabelo da aula, bem. Eu dei essa aula agora, não está sobre isso, então. Leve jogado agora. Não, mas eu estudei isso até semana passada, estou estudando ainda. Mas esses caras, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de pessoas que tinham bruxismo e apneia do sono. Tá? Na verdade, era um grupo, acho que era metade com... Todos os pacientes tinham bruxismo, mas um grupo tinha apneia, outro não tinha apneia. E aí, eles queriam ver exatamente... A ideia deles nem era ver a associação, mas eles encontraram uma coisa, eu acho que toda descoberta ela é meio por acaso mesmo, essa relação temporal do bruxismo com a apneia, que tanto a gente fala, o que aconteceu antes, né? O bruxismo vem antes da apneia, a apneia vem antes do bruxismo, né? Se a gente está falando que o bruxismo pode ser um fator de proteção, ele tem que vir depois da apneia. Só que alguns estudos mostraram que mais ou menos 1 em cada 4 eventos de bruxismo, quando eles têm os dois, eles acontecem antes. E mais ou menos 50%, 60% acontecem depois. E o resto acontece meio perdido aí, sem uma associação, embora o paciente tenha as duas coisas, tá? E esses caras, 91, eles viram que quando a pessoa tem apneia do sono, a gente tem você tem lá a ausência da respiração, então você está tendo um evento de apneia do sono, o músculo masseter está quietinho e os músculos supraioideus estão quietinhos lá, o de gástrico, enfim, então está tudo meio relaxado, né? Quando a pessoa sai do evento de apneia, e que aí poderia acontecer o bruxismo, a gente tem uma coativação, e isso foi uma descoberta muito interessante, uma coativação entre a musculatura supraioideia e a musculatura mastigatória, como se todo mundo contraísse ao mesmo tempo para levar essa mandíbula para frente. Isso foi uma descoberta desses caras lá 30 anos atrás, 1991, tá? E meio que caiu no esquecimento. Lá em 2003, mais ou menos, uma revisão do pessoal lá do Canadá, do Gilles Lavin, do Barry Cecil, enfim, colocaram isso em pauta, né? E aí voltou-se a se falar sobre esse assunto. E há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, que eu acho que é quando começou a ficar mais popular, um pesquisador europeu, aí que eu não vou falar nomes, que é mais popular, enfim, começou a colocar isso como se tivesse sido uma grande descoberta. Não foi descoberta nada, foi descoberta lá de 30 anos atrás, e que outros autores começaram a estudar mais recentemente, de uns 10 anos para cá, tá? Então, por isso que existem, e os estudos que avaliam essa relação temporal, quem veio antes, o ovo ou a galinha, ainda não conseguiram esclarecer exatamente, né? E provavelmente o que a gente tem são os tais fenótipos, né? Ou seja, são os tais grupos de pacientes que vão nos ajudar a explicar por que às vezes acontece numa ordem em algumas pessoas, em outras acontece em outra ordem. Sabe o que eu queria colocar também? É que, vocês veem, né? Nós falamos aí da apneia, do refluxo, e o que tem sido levantado, que a gente já sabe, como a Sibeli está falando aí de um histórico, que o bruxismo ele faz parte da cadeia do despertar. E tem sido levantado, a gente falou, eu falei da hipótese, né? A obstrução da via aérea favorecendo a contração, o pH salivar favorecendo a contração da musculatura, aumento da secreção salivar. Mas, gente, tem um artigo, se eu não estou enganada, é do Lobzul, ele fala assim, olha, será que é a apneia mesmo, ou será que é a fragmentação do sono, o despertar da apneia que está associado ao bruxismo? Será que é a alteração salivar mesmo, ou será que é a fragmentação do sono associada ao refluxo que favorece a apneia?
Que é aquela coisa, né, que o bruxismo é como se você tivesse uma janela, o despertar é uma janela para o bruxismo acontecer. Parece isso. Então, assim, e aí eu coloco assim, sabe? Será que é mesmo? Mas o que o meu entendimento? E é isso dele, vocês colocam também. Olha, acho que também não interessaria tanto. É importante estudar, claro que é, mas se o paciente tem apneia e o bruxismo dele está associado à apneia, seja pela falta de oxigenação, seja pela fragmentação do sono, o que eu vou fazer para diminuir o bruxismo desse paciente é tratar a apneia. O que eu vou fazer com esse paciente para diminuir o bruxismo dele associado ao refluxo, não importa se é pela fragmentação do sono ou se é pelo pH, é que eu tenho que tratar esse bruxismo, é que eu tenho que tratar esse refluxo para minimizar o bruxismo. Então, acho que a gente tem que ter esse entendimento, o olhar clínico. Eu preciso resolver o problema do paciente. Eu sei que eu preciso investigar isso. Se ele tem refluxo, gente, encaminha. Mas o que vai acontecer, ele tratar esse refluxo, depois trata o refluxo, continua tendo bruxismo? Continua. Então, eu vou colocar a placa, eu vou controlar as consequências das estruturas craniofaciais, né? Sim. Sobrecarga muscular, sobrecarga articular. E a Sibeli, acho que a hora que eu caí, você tinha falado uma coisa que eu queria, falando do fator de confundimento, muitas vezes, né? Que o bruxismo tem dor, e nem todo mundo que tem dor tem bruxismo, nem todo mundo que tem DTM tem bruxismo, então que bruxismo não é DTM, né? Entender isso. E eu acrescentei aí, Thaís, quando você caiu, que eu acho que também é super importante de você colocar, que você tem experiência nessa área, é a parte das características intraorais, né? Que muitas vezes o paciente chega para a gente assim, eu uso placa porque eu tenho bruxismo, mas você tem bruxismo? Alguém falou? Não, meu dentista falou. Por quê? Porque eu tenho um desgaste. Então, assim, eu falei, se Deus quiser, eu vou morrer com mais de 96, e meu dentinho aqui, nasceu com 6 anos de idade, ele vai durar 90 anos na minha boca. Agora, o fato de eu ter um desgaste aos 30, não significa que, né, se eu tiver 60, o desgaste for o mesmo, será que eu vou ter tipo bruxismo? Será que não? Será que é um desgaste fisiológico? Então, eu estava falando outra coisa. Das formas de a gente avaliar esse desgaste, né? Sim, e também é que uma vez desgastado, se eu não reabilitar, que lá vai ter desgastado. E não é que uma vez eu não vou ter bruxismo a vida inteira, pode ser uma cicatriz. Agora, existem alguns sinais clínicos de atividade, né? Que é a língua dentada, linha alba, né? A língua marcadinha, a linha alba, que é aquela linhazinha branca na mucosa, marcação nos lábios. Então, isso que está mais relacionada a uma atividade mais de compressão muscular, é igual a atividade física, né, gente? Se a gente para de fazer atividade física, a gente perde tudo que a gente ganhou. Então, aqui também, essas marcações musculares são mais relacionadas à atividade do bruxismo no momento, né? Isso, acho que o Raul caiu. O Raul caiu. Eu vi uma pergunta aqui, Thaís, sobre bruxismo na infância. Aqui, ó. Sim. O Vanderlei pergunta sobre, vocês podem, por favor, falar sobre o bruxismo do sono em crianças, associado à apneia ou qualquer outro distúrbio do sono. Tá. Você quer falar? O que é que eu fale, Thaís? Pode falar. O Raul também. O Raul aí da criança também. Fala primeiro da minha bruxismo na criança, Raul. Tá. Qual que é a pergunta? Falar sobre o bruxismo do sono em crianças. O bruxismo do sono, na criança, pode estar associado a um distúrbio respiratório obstrutivo durante o sono. Não só a apneia, mas acima da resistência das vias aéreas superiores. Já tem também artigos relatando apenas o ronco com bruxismo. Então, uma das coisas que a gente tem que investigar na criança é se ela apresenta algum distúrbio respiratório. E não só do sono, né? Mas ela pode ter asma, ela pode ser uma criança respiradora oral, com uma alergia respiratória, hipertrofia adenotonsilar, enfim. Nossa, e é muito interessante isso dessa sobreposição, né? Porque a apneia é obstrução de vias aéreas superiores, a asma de vias aéreas inferiores. Então, se o paciente tem... a gente precisa investigar a asma, porque é um fator de risco, de piora para a apneia de sono, e o contrário. Com certeza. O contrário. Aqui o Túlio maneja muito o paciente com asma, a gente tem visto, assim, acaba que tem uma amostra viciada, né? Então, a gente tem visto bastante, e o sofrimento é maior, né?
Mas também tem, ele até pergunta de outros distúrbios do sono. Na realidade, quando a gente vê a literatura, né, tem relato de bruxismo de sono em crianças que têm mais pesadelo, crianças que têm um sono mais agitado, que babam mais dormindo, crianças que roncam, que apneia, com certeza, que as crianças que não têm um sono restaurador, digamos assim, né, que tem crianças com sono agitado. Sim, estão perguntando da atomexetina. Quer responder? Só porque a gente tem que finalizar, né, gente? Isso. Aí o Raul vai falar desse projeto novo. Só finalizar aqui, então, esse colega, Fernando que perguntou? Fernanda, a droga é a atomoxetina ou a reboxetina, tem mais uma terceira, mas são todos inibidores seletivos de recaptação de norepinefrina, tá? Que elas aumentam o tônus muscular. Tônus muscular. E eu vi uma... Nosso bate-papo está acabando, meninas. Eu preciso falar. Pode ir muito rápido, né? Primeiro, eu queria falar que a Dental Press, junto com a Neosono, né, que são representados por mim, a Cibela e a doutora Thais Cruzara, a gente vai fazer uma mentoria em odontologia do sono para os profissionais que já fazem odontologia no consultório, e a gente vai fazer encontros mensais. Vai cair aproximadamente na terceira ou quarta, quinta-feira do mês, está na dependência das agendas, à noite, às 20 horas da noite. Sempre terão 2 professores, onde a gente vai ter alguns assuntos científicos importantes para a gente tirar nossas dúvidas, vai ser sempre direcionado para a clínica, e a gente vai fazer discussão de vários casos clínicos, né? Tratamento do ronco, da apneia, do bruxismo do sono. A gente vai ter 6 encontros ao longo desse ano, e eu acho que é uma super oportunidade, né, para você melhorar a sua clínica dentro da sua casa, né? A informação vai chegar diretamente a vocês, os melhores especialistas que nós vamos, inclusive, convidar para estar conosco nesses encontros. Queria dizer Começando em maio, né? Começando em maio. Então, nós vamos ter maio a outubro. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Isso. E queria dizer também que daqui a pouquinho a gente vai fazer um sorteio do livro da doutora Cibele Dalfabro, que ela escreveu, professor Calbi, sobre odontologia do sono, uma versão online, para que você possa já se enveredar sobre o assunto e ficar... Editada pela Dental Press, e que em breve vai vir um outro livro... O rapaz está pedindo para eu falar aqui os valores da mentoria. Da mentoria. Então, quem decidir fazer a inscrição agora, nas próximas 24 horas, vai ter 30% de desconto no valor da mentoria, vai ter acesso ao Dental Go, que é uma plataforma da Dental Press, de artigo, aula, um monte de coisa, o livro online da professora Cibele, e nessas primeiras 24 horas, o livro, o acesso ao Dental Go e a mentoria vão custar 12 vezes de 197. Se você for fazer só a mentoria e quiser fazer até amanhã a sua inscrição, o valor é de 12 vezes de 210. Se você decidir, estiver pensando e for fazer essa inscrição de quarta a domingo, você também tem um desconto de 15%, também tem acesso ao Dental Go, vai ter um livro da doutora Cibele na versão online, e você vai pagar 12 vezes de 237. Só a mentoria também, 212 vezes de 210. E se passar uma semana para você fazer a inscrição, a mentoria, o acesso ao Dental Go e o livro online custam 12 vezes de 250. Se você daqui a uma semana decidir fazer só a mentoria, o valor também é o mesmo, 12 vezes de 210. Mas tudo isso vocês podem entrar em acesso, né, lá na Dental Press, conversar com as secretárias, que elas vão passar tudo isso mais marcado para vocês. Tá bom? Muito bom. Porque senão ia acabar o tempo da live, a gente precisa fazer o sorteio. Eu acho que o Lucas pode fazer isso para a gente agora. Você está aí, Lucas?
Ou é o Vitor que está aí com a gente hoje? Estou sim. Já vou compartilhar aqui minha tela para conseguir mostrar o sorteio acontecendo, tá? Tá. Um segundo. Só não pode sortear eu, tá? Verdade. Eu não Vai ter. Eu tenho. O aí, eu super aceito. Estão conseguindo ver minha tela do sorteio? Não, ainda não. Deixa eu abrir a câmera. Agora sim. Estou vendo você, não a tela. Deixa eu compartilhar novamente. Foi agora? Foi. Excelente. Então, vamos lá. O sorteio é eletrônico, tá? Então, foi todo mundo que colocou a lista lá, se inscreveu para participar das lives. Vou colocar para sortear aqui, é bem rápido, viu? 1, 2, 3, foi. Magali, Dal, Antônia. Magali. Parabéns, Magali. Parabéns. Deixa eu até printar aqui. Aí o pessoal pode ficar, a doutora Magali pode ficar aguardando, que logo o pessoal vai estar entrando em contato com ela para passar as informações para ela conseguir acessar o livro, tá bom? Muito bom, parabéns, Magali. Para ficar tinindo para a mentoria. A gente está preparando a mentoria com muito cuidado. Na realidade, a gente está preparando a mentoria para um curso que a gente gostaria de fazer. E vai ser muito empolgante, porque todos os assuntos que a gente vai discutir, a gente vai trazer informações para a gente colocar na nossa prática clínica. A intenção é essa, né? Trazer a ciência para a gente transferir essa informação para os nossos pacientes. Essa é a intenção da mentoria. Quer falar alguma coisa, professor? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o que eu sinto, né, o pessoal que faz curso com a gente, que a gente vai encontrando aí nos congressos, enfim, da vida, as pessoas, eu acho que essa é a dificuldade do dentista, né? A gente tem uma formação numa determinada área e a gente volta para o nosso consultório para atuar sozinho. E ali a gente começa a ter as dificuldades, né? E muitas vezes a gente não tem com quem discutir, alguém que tenha mais experiência que a gente numa determinada área. Então, eu quero dizer que a gente passou e ainda passa por determinadas dificuldades, né, Audley? Mas o fato da gente ter mais tempo, assim, mais experiência mesmo, né, mais estrada aí sobre esse assunto, faz com que a gente consiga dividir essa experiência com os colegas, né? E eu acho que isso todo mundo cresce junto. E é muito legal, eu vejo muito isso, né, nos nossos cursos, que a gente vai ter o curso agora em Campinas essa semana. Eu sempre aprendo tanto porque a gente leva alguma coisa e traz um monte de volta, né, de aprendizado entre os colegas. É muito legal, uma troca muito boa. Isso é a magia do conhecimento, né? Quanto mais você transfere, você recebe. É isso aí. Gente, a gente vai ter que encerrar a live. Mas tem uma pergunta aqui, Sibeli, você... Acho que eu vou ler aqui para ficar mais fácil para vocês. Sibeli, vi que você postou na época do Congresso de Madrid sobre um dispositivo que registra o bruxismo, dia bruxo. Já usou? Qual a sua opinião? Nós ganhamos um aparelho desse lá no Canadá, mas a gente ainda não colocou para uso, então não vou nem te dar a minha opinião, viu, Silvia, porque um equipamento que surgiu, a ideia era para registro do bruxismo da vigília, inclusive para biofeedback também, mas a gente está querendo usar para o bruxismo da noite, né? Então, como o equipamento veio lá para o hospital e ficou lá para a gente testar, tal, a gente acabou ainda não... Porque no congresso eles não tinham para que a gente levasse, né? E aí entregaram, chegou agora há pouco tempo e acho que não chegaram a usar ainda. Tórus mandibular, Fernando, não é um critério para diagnóstico clínico da presença de bruxismo, tá? Nunca conseguiram fazer essa inter-relação do tórus com bruxismo. E recentemente eu li um trabalho que avalia pacientes que têm tórus mandibular, comparado a um outro grupo que eles pegaram pacientes que tinham apneia do sono, e que mostrou que esses pacientes com tórus talvez tenham uma apneia do sono um pouquinho mais grave, mas a gente
eles não controlaram para outros fatores. Então, eu não diria, é um trabalho isolado, tá? Então, assim, são duas coisas, né? O TORUS pode ser resultado do bruxismo? Não temos certeza. O TORUS pode atrapalhar a apneia do sono? Também não sabemos. Então, é mais ou menos por aí. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Mais alguma dúvida? Será? Acho que não. Acho Então, que podemos encerrar. Muito obrigado pela participação de vocês. E eu, encarecidamente, fico muito feliz também com a presença das professoras, principalmente a Cibele, que acabou de chegar do Canadá. Está aí super cansada ainda, disposta para passar a informação para a gente. A gente vai ficar muito feliz com a presença de vocês na mentoria. Tá bom? Um grande abraço. Boa noite, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, hein?